Salve, salve! Mais um Brasil 360 graus aqui na rede SDP TV, em parceria com a TV Catolé de Itapetinga. Primeiramente, agradecer a audiência do programa passado, onde falamos do carnaval com o nosso amigo Marquinhos CD, que colocou aqui o axé, a questão do trio elétrico. E fiquei muito feliz, porque bateu o recorde de audiência na TV, isso para mim é muito importante. E agradecer a vocês dos Estados Unidos que me indicaram para receber o prêmio Brazilian Times, né? Agora em março, a gente começa essa campanha e começar o programa, antes de entrar no nosso tema, fazendo uma correção. Na música Faraó, naquela empolgação do carnaval, eu acabei falando mitologia grega, e na verdade é a mitologia do Egito, a mitologia egípcia. No programa de hoje a gente vai estar falando da quaresma, do período pós-carnaval. O que é que pode na quaresma? E o que é a quaresma? Também o mês de José, né? Patrônomo da Igreja Católica. E para isso, estamos aqui hoje com o padre aqui da paróquia São José de Itapetinga. Bem-vindo, padre. Obrigado. Uma satisfação muito grande recebendo aqui no Brasil 360 graus. A satisfação é minha de a gente ter a oportunidade de dialogar um pouco e falar sobre a quaresma, falar sobre São José e também sobre a festa do nosso glorioso padroeiro. Nós estamos no período, padre, pós-carnaval, né? A gente que tem a festa do carnaval, que segue o calendário litúrgico da Igreja Católica, né? E as pessoas falam quaresma, tempo de jejum, mas não se fala um verdadeiro sentido. As pessoas pensam muito no jejum, mas não pensam no que é a quaresma. O que o cristão deve fazer no período da quaresma? A quaresma ela significa simbolicamente 40. E está marcada a Sagrada Escritura, várias passagens que fazem referência ao número 40. Foram 40 anos que o povo de Deus atravessou o deserto até chegar à terra prometida. Foram 40 dias e 40 noites o dilúvio. Foram 40 dias que Jesus foi tentado no deserto pelo próprio diabo, como nós celebramos na liturgia de hoje. Então, um número simbólico, mas quaresma faz uma referência a 40. E são 40 dias de preparação, desde a quarta-feira de cinzas até a Páscoa do Senhor. É uma simbologia, então, um número simbólico que nos recorda justamente o tempo da libertação do povo. O povo passou 40 anos saindo do Egito, da escravidão, para a libertação, para chegar à terra prometida. Nós passamos 40 dias para chegar à nossa terra prometida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, com a festa da Páscoa. Então, são 40 dias em preparação, aí sim, com as três dimensões da espiritualidade desse tempo, que é a oração, o jejum e a caridade. O porquê do jejum, essa simbologia que uns não comem carne, né, só comem peixe, né? O porquê do jejum? O jejum é só de alimento? De maneira especial, a igreja pede que a gente faça o jejum na quarta-feira de cinzas, todos aqueles que têm mais de 7 anos, que têm saúde, né, que façam o jejum pelo menos na quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira da paixão. A gente faz abstinência de carne durante esse período, as quartas-feiras e principalmente as sextas-feiras. Não é apenas, o jejum ele pode ser também levado a outra dimensão. Às vezes a pessoa ela quer ficar mais recolhida, fala menos, tirar determinados gestos da sua vida. É que sirva, de fato, como um momento de mortificação. É da gente domar os nossos instintos. E é claro que você ter o alimento na mesa e recusar, dizer eu não vou me alimentar, é uma forma de você domar também os seus instintos. É da gente tomar sobre nós as regras da nossa vida e conduzir a nossa vida justamente por uma motivação. Não é o jejum pelo jejum. O jejum ele é fruto da oração. A minha intimidade com Deus leva cada cristão, de maneira especial os católicos, a voltar também para o jejum, dizendo eu quero conduzir a minha vida, eu quero fazer abstinência de determinados alimentos ou até mesmo de determinadas situações
para melhor fazer essa conexão com Deus. Então o jejum, ele não é de maneira nenhuma um regime, ele é de fato o fruto dessa oração. Mas aí já puxa o terceiro aspecto da espiritualidade do tempo quaresmal. A oração gera o jejum e esse jejum gera a caridade. Tudo aquilo que você tira como fruto do seu jejum durante toda a quaresma, ela não é para ser armazenado, ela não é para ser consumida depois na Páscoa. Ao contrário, tudo aquilo que você tira da sua refeição, ela deve ser doada como gesto de partilha. Então, não são três aspectos isolados. Os três aspectos é como se fosse um tripé da espiritualidade quaresmal. A oração, essa oração me leva a intimidade maior com Deus e o domínio sobre os meus instintos, que aí acontece o jejum, através do jejum, e o jejum me leva a praticar caridade. Aquilo que é fruto do meu jejum, ele é partilhado com quem necessita. A quaresma, ela é a preparação para a Semana Santa. É a preparação para a Páscoa do Senhor, para a Páscoa do Senhor. A gente sai do tempo comum e entra na liturgia, que existe toda uma preparação. Muitas paróquias, ela colocam no período a Via Sacra, né, que é justamente as estações que Jesus viveu, né, até chegar à crucificação. Como é que funciona isso dentro da Igreja Católica, esse calendário litúrgico? O calendário litúrgico, ele segue o ano litúrgico e, de fato, começa com o Advento, depois passa ali o tempo do Natal, a gente entra num tempo comum, dá uma parada no tempo comum para celebrar a Quaresma. É como se fosse assim, uma preparação para uma grande festa. Ninguém faz uma grande festa, seja de casamento, de formatura, até mesmo de batismo, sem um tempo de preparação. Então nós temos grandes festas na igreja, como o Natal, e aí tem um tempo de preparação, que é o Advento, e temos a grande festa cristã, que é a Páscoa do Senhor. Para essa grande festa, precisa de um tempo de preparação, é o que nós chamamos de Quaresma. São essas 4 semanas em preparação a esse tempo especial na vida do cristão. Para nós, a Via Sacra é a gente repetir os passos de Jesus. O que foi que Jesus viveu a partir daquele momento da prisão, quando terminou a primeira ceia, quando ele termina a ceia com os seus discípulos na quinta-feira, e na Semana Santa nós mergulhamos de maneira profunda este momento, tirando todas as toalhas do altar, cobrindo todos os santos, para a gente se voltar realmente apenas para aquele momento. Então, nós vamos repetir durante a Quaresma esses gestos de Jesus, tudo que Jesus viveu, desde o momento da sua prisão, toda a sua paixão, morte, e aí no sábado, do sábado para o domingo, celebrar a vigília da Páscoa com o domingo da ressurreição do Senhor, que é a grande festa cristã. Então aí, né, após Carnaval, como a gente colocou aqui no programa passado, né, a Quaresma ela começa de acordo, o Carnaval ele é de acordo ao calendário litúrgico, mas hoje também estamos aqui com um padre que é da paróquia São José, né? Como eu falei no início, São José ele é patrônomo da Igreja Católica e também o pai de Jesus, aquele que acolheu Jesus. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história de São José, essa história fantástica, para que depois a gente possa entrar um pouco na vida de São José, que no dia 19 de março, o mês de março, ele é dedicado também ao mês de José. Então, vamos conhecer um pouquinho da história de José e já já a gente volta com o padre para falar um pouquinho da paróquia São José. A história de São José. Deus escolheu o glorioso São José para ser pai adotivo de seu filho. E Jesus lhe era submisso, como um filho é a um pai. Ainda que tivesse ciência de que José não fosse seu genitor, o adolescente Jesus comportava-se diante dele como um verdadeiro filho, respeitando-o. José é descendente da casa real de Davi, venerado como santo pela Igreja e é tido como padroeiro dos trabalhadores, e pela fidelidade à sua esposa e dedicação paternal a Jesus,
como padroeiro das famílias, emprestando seu nome a muitas igrejas e lugares ao redor do mundo. Relatos contam que José nasceu provavelmente em Belém. José era um carpinteiro, morador de Nazaré. Maria, com a idade de 14 anos, foi dada em casamento a ele. Todavia, ela continuou a morar na casa da família em Nazaré, na Galileia, ainda por 1 ano, que era o tempo pedido pelos hebreus, entre o período do casamento e a entrada na casa do esposo. Foi ali naquele lugar que ela recebeu o anúncio do anjo e aceitou. Eis-me, sou a serva do Senhor. Aconteça em mim aquilo que disseste. Como o anjo lhe havia dito que Isabel estava grávida, pediu a José para acompanhá-la à casa da sua prima, que estava nos seus últimos 3 meses de gravidez. Maria, voltando da Judéia, colocou o seu esposo José diante a uma maternidade que ela não podia explicar. Muito inquieto, José combateu a angústia da suspeição e do medo. José estava maquinando a ideia de deixá-la fugir secretamente para não condená-la em público. Quando de repente um anjo apareceu em sonho a fim de esclarecer sua mente e seu coração. José, filho de Davi, não teme em casar com Maria, porque aquele que foi gerado nela vem do Espírito Santo. Como César Augusto ordenou o recenseamento de toda a terra, José e Maria partiram para a cidade de origem dele, Belém. A viagem foi muito cansativa, seja pelas condições desastrosas, seja pelo estado de Maria, já próxima à maternidade. Belém, naqueles dias, era cheia de estrangeiros e José procurou um lugar para sua esposa grávida, mas as esperanças de encontrar uma boa acolhida foram frustradas. Maria deu à luz ao seu filho em uma manjedoura na periferia de Belém, e alguns pastores correram para visitá-la e ajudá-la. Chegaram depois os magos do Oriente. São José devotou sua vida aos cuidados de Jesus e Maria. Vivendo do trabalho de suas mãos como carpinteiro, sustentou sua família com dignidade e exemplo. A profissão de carpinteiro propiciava a dignidade à família. Ele consagrou o menino Jesus no templo, logo depois que o menino nasceu. Este ato só era praticado na época por judeus piedosos. São José levava sua família regularmente às peregrinações de seu povo em Jerusalém, como, por exemplo, na Páscoa. Foi numa dessas peregrinações em que, na volta para Nazaré, o menino Jesus ficou em Jerusalém conversando com os doutores da lei. O menino tinha então 12 anos. José e Maria, aflitos, voltam ao templo e encontram o menino Jesus debatendo com os doutores da lei. Nesta ocasião, Jesus afirma que tinha que cuidar das coisas de seu pai. Esta é a última vez que José é mencionado nas Sagradas Escrituras. Todos os indícios levam a crer que José faleceu antes de Jesus começar a sua vida pública. Caso contrário, ele certamente teria sido mencionado pelos evangelistas. Então, um pouquinho da história de José, da importância que José teve nessa trajetória de Jesus. E como já vimos falar aqui hoje com o padre, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, padre. Né? Tem muita gente que não conhece a história de José. Né? Inclusive aqui no Nordeste, um fato interessante, que como fala aqui, questão do trabalho, né? Quando começa a chover agora no mês de março, o povo começa a plantar para colher no mês de junho. E graças a Deus a chuva está caindo. Né? Mas fala um pouquinho mais sobre São José. São José é celebrado de maneira especial em 2 momentos, com o título de São José, o esposo de Maria, nós celebramos no dia 19 de março, e como padroeiro
dos trabalhadores, que é São José, o título de São José Operário, que é celebrado no dia 1º de maio, que é feriado, inclusive, um dia de grande celebração. Então nós temos esses dois momentos da figura de São José na liturgia da Igreja de maneira muito forte. Claro, como também patrono, como você já disse, da Igreja Universal, de toda a Igreja no mundo inteiro. Então, para os trabalhadores, já aguardam realmente o dia 19 de março, a chuva cair para plantar o milho para a festa junina, principalmente no Nordeste brasileiro. É muito comum e geralmente chove, e graças a Deus está até antecipando as chuvas nesse momento. E no dia 1º de maio, os trabalhadores rendem louvores a Deus por meio da figura de São José. Ele, como homem trabalhador, como carpinteiro, é também o padroeiro, o patrono dos trabalhadores. Padre, a gente vai agora para um breve comercial e já a gente volta falando da paróquia São José e falando também da festa do nosso patrono da igreja aqui na cidade de Itapetinga. Já a gente volta no nosso comercial. Voltamos no nosso Brasil 360 graus, havíamos parado falando do São José. E por que, padre, patrônomo da Igreja Católica? É comum na tradição católica a gente escolher um patrono para a sua espiritualidade, ou seja, o meu padroeiro, o patrono para uma cidade, para uma paróquia, faz parte da nossa tradição. O patrono é como aquele o pai, o protetor, o patrocinador. É ele que cuida, então, daquela pessoa que tem o seu santo como devoção, ou também a comunidade, no caso de São José, para a igreja do mundo inteiro. Nós falamos da Igreja Universal justamente nesse sentido. É para a igreja do mundo inteiro, ele é o patrono, ele é o pai, ele é aquele que patrocina, é aquele que cuida, é aquele que protege. Então é nesse sentido que a gente celebra São José, de maneira especial, como o patrono da igreja e como padroeiro da cidade de Itapetinga. E o padroeiro, ele não é apenas um santo para ser reconhecido e proteger um povo ou uma cidade. Ele é também um modelo, principalmente um modelo de um discípulo de Jesus, de um seguidor de Jesus. Então, o santo padroeiro de uma cidade, de uma pessoa, de uma comunidade paroquial ou de uma comunidade de fé, ele é protetor, ele cuida daquela comunidade, mas ele serve principalmente de modelo. Ele é modelo a ser imitado no seguimento a Jesus Cristo. No vídeo que a gente assistiu, né, ele colocava numa parte do vídeo que numa dessas andanças de Jesus e de Maria, Jesus foi para o templo, né? E José e Maria sempre incentivou a Jesus estar sempre presente no ambiente cristão. Isso serve de exemplo para que muitos pais que hoje é cristão, é católico, mas que não vai à missa, que não incentiva o jovem a participar. Esse seria também mais um exemplo de José a ser adotado? Sim, José e Maria, Jesus, como judeus, não faltavam ao templo, constantemente na sinagoga para ouvir a palavra e no templo como prescrevia a lei no templo.
naquele tempo. Hoje nós sabemos, para os cristãos, a importância de transmitir a fé. Às vezes se delegam muito ao padre, à religiosa, ao catequista, transmitir a fé, o conhecimento da pessoa de Jesus para os jovens e as crianças. Então é importante, a importância dos pais assumir essa missão de educar seus filhos, os seus netos, para a fé. Eu recordo que muitos de nós, na minha faixa etária, para mais ou um pouco menos, todos nós não aprendemos a rezar nem a conhecer Jesus por meio do padre, por meio do bispo ou por meio da catequista. A gente aprendia a rezar dentro de casa. O primeiro momento é trazer a vida, a espiritualidade, trazer Jesus para dentro, para o seio da família. Então, uma vida de oração. Eu sei que hoje o tempo é muito mais corrido, são muitas atividades, mas é preciso encontrar tempo para Deus no seio da família. Uma família que reza, Deus age e transforma. Então, primeira oração dentro de casa, pelo menos uma vez ao dia, e também incentivar as crianças, quando chega a faixa etária, para a catequese, para o serviço na igreja, participar das celebrações. Então alguns arrumam algumas desculpas, é chato levar a criança para a igreja, atrapalha. A criança nunca atrapalha na igreja, são bem-vindas e bem-vindas sempre, principalmente quando vem acompanhada dos seus pais e da família. Você colocou, padre, agora uma coisa muito importante. A criança é sempre bem-vinda na igreja. Tem pai que não quer levar a criança porque diz que a criança fica correndo para um lado, fica correndo para o outro. Aí uma vez perguntou para mim, Adriano, eu não vou trazer mais não, porque lá na paróquia Santa Terezinha, lá em São Domingo Fermentate, eu me ficar correndo para um lado, para o outro, também não vou trazer mais esse menino. Eu falei, não, pode trazer. Primeiro tira a concentração, não, muito pelo contrário. Ele alegra, né? E os pais realmente têm essa preocupação de estar incomodando o outro. Mas como o senhor disse, a criança nunca incomoda. Na história de São José também tem um fato muito importante, que naquela época, né? Uma mãe, uma pessoa que tivesse um filho, ele era discriminado pela sociedade. Inclusive, poderia levar até a morte. E José, naquele momento, quando ele recebe a visita do anjo, ele acolhe Maria novamente e assume a criança. Isso se torna a Sagrada Família. Como é que a Igreja Católica vê essa questão de José e Maria como exemplo, né, de família para o mundo de hoje? O modelo da Sagrada Família é um modelo realmente de cuidado, de amor e de proteção. Você lembrou muito bem, na cultura judaica, uma mulher aparecer grávida, sem estar vivendo maritalmente com seu esposo, ela poderia ser condenada à morte, apedrejada até a morte. E José já estava prometido a casamento, e nós vimos pelo filme que na cultura não era o casamento, acontecia, a pessoa já passava a viver juntos. Assumiu o compromisso do casamento e tinha um ano de preparação, um tempo de preparação. E é isso que eles estão experimentando, José na casa dele e Maria na casa com os seus pais. E nesse período o anjo, acontece realmente a visita do anjo e Maria fica grávida por ação do Espírito Santo, aguardando a vinda do Messias. E José, sabendo que Maria está grávida, quando sabe, o desejo dele é secretamente deixá-la, porque ia parecer que ele fugiu e não assumiu o compromisso, para que ela não corresse o risco em perder a vida. Mas o anjo aparece a José, e aqui o anjo significa o homem de Deus, a mensagem de Deus, que sempre é dirigida ao coração humano. Não foi só no passado com José. Deus fala aos nossos corações nos tempos de hoje. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Então, pede a ele que assuma, que não tenha medo de assumir Maria, e José faz isso. Como um homem bom e justo, assume com fidelidade a sua missão. Então, aquela família, ela é construída com laços de amor. É o amor, a proteção, o cuidado e principalmente a escuta da palavra de Deus. Uma família que quer prosperar, uma família que quer caminhar bem, uma família que quer encontrar a verdadeira felicidade, ela deve ter a vida de oração, como eu dizia anteriormente. Ter vida de oração é a forma que nós temos para falar e escutar a voz de Deus. Um fato que também, padre, coloca-se muito hoje na nossa sociedade é a questão de adotar uma criança. E uma das reportagens que eu assisti, uma juíza do Ministério Público, promotora, ela colocava exatamente isso, que existem muitas crianças. Ela falava do exemplo de José.
né? Que as pessoas hoje abandonam os filhos e acabam indo, né, para a marginalidade, indo para o caminho ruim. E as pessoas não querem adotar, não, porque não é meu filho, deixa lá. Esse exemplo de José, do pai adotivo, aí também pode ser um exemplo para que as pessoas possam adotar essas crianças? Sim, com certeza. Como eu disse, o santo ele não é só um protetor, um que cuida, ele é modelo. Então, a vida do santo, o exemplo do santo serve também como exemplo para nós. E aí nós observamos a importância da adoção, é um gesto de amor, são filhos que são gerados não no ventre, mas são gerados no coração. Então, é um gesto gratuito, é um gesto de amor, cuidar e adotar. E a gente percebe nessa sociedade de hoje, até mesmo casais que até podem ter filhos, não querem gerar filhos, mas procuram pegar animais de estimação, e não é nada contra os animais, precisam ser cuidados, mas às vezes assume a paternidade, a maternidade dos animais como se fosse um ser humano. Então é preciso realmente uma reflexão nos tempos de hoje em torno disso, não é? Por que não dedicar o nosso tempo, não dedicar os nossos dons, por que não dedicar tudo isso em amor, em serviço ao outro? Claro que a gente pode cuidar, amar os animais, mas não assumir a paternidade e a maternidade. Nós encontramos lá no Gênesis, que é uma passagem muito bonita, que quando Deus faz o homem, cria todos os animais, diz que Adão ficou triste, olhou para tudo aquilo, deu nome a tudo. Dar o nome significa ser dono. Ele tinha tudo, o paraíso com todos os animais, mas ele ficou triste. Deus percebe então a tristeza de Adão, faz, segundo o texto, ele entra no sono profundo, faz a mulher. E aí diz que Adão, quando olha para a mulher, se alegra e diz, agora sim, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, se enche de alegria. Aqui, nesse texto, há uma simbologia bonita. Os animais não trazem realização plena ao ser humano. O que traz realização plena, felicidade plena ao coração do homem é a mulher. É o ser humano, é outro ser humano. E ao coração da mulher é o homem. Ou seja, o que traz realização ao coração do ser humano é outro ser humano. Então a gente precisa ficar também com esses ensinamentos da Sagrada Escritura, que do Gênesis até Apocalipse só quer de fato. Deus, a única coisa que Deus quer é a nossa salvação e a nossa felicidade. Por isso cuida de todos nós, do primeiro livro da Sagrada Escritura até o final. Nós começamos no paraíso e de lá perdemos a graça de estar na presença de Deus, mas encerramos novamente no paraíso. Em Apocalipse, tudo encerra realmente em um paraíso na presença de Deus. Você colocou uma coisa muito importante, né? Que também nada contra os animais, até porque eu também tenho a minha Lolinha, né? Que não está aqui, mas está com o meu pequeno, né? Aquele que também não é meu filho, mas é meu filho do coração, né? Porque ele me adotou e eu adotei a ele. Então isso é uma coisa importante, né? Que as pessoas precisam ver, pensar a importância que a família não é só aquele que a gente gera. A família é aquele que a gente cuida, né? Então o pai não é só quem gera, o pai é aquele que cuida. Então eu coloco isso porque eu acho muito importante, né? Como eu te falei aqui antes da nossa entrevista, da simbologia que tem José do pai adotivo. E realmente é uma coisa que me incomoda muito. Hoje na sociedade você vê tantas crianças precisando de um pai e as pessoas discriminam, as pessoas não acolhem e acaba, né, se marginalizando essas crianças. Mas, por falar da Sagrada Família, qual é a simbologia de José e de Maria que a gente pode dar como exemplo, né, fora do que a gente já falou na questão da Sagrada Família, para os cristãos e outras pessoas de outras religiões também que estão nos assistindo? O primeiro aspecto da Sagrada Família, da figura de Maria e de José, é justamente de modelo. Modelo de pai, modelo de mãe, modelo de cristão, modelo de discípulo de Jesus.
tudo converge para Jesus. Os santos na igreja são apenas espelhos que refletem a luz de Cristo, não a sua luz própria, mas a luz de Cristo. Para que servem então os santos? José, a figura de José, a figura de Maria, é a gente observar, e de tantos outros santos, é a gente observar para esses homens e mulheres. Foram homens e mulheres como nós, com limites e tudo, mas que conseguiram acolher de maneira tão forte a palavra de Deus, a palavra de Jesus e o próprio Jesus em suas vidas, que receberam a graça de já contemplar a face dele no céu, que é essa a nossa peregrinação, é esse o nosso caminhar. Nós caminhamos, e aqui eu recordo novamente da Quaresma, recordo lá dos 40 anos do povo atravessando o deserto, caminhavam para a terra prometida. Nós estamos caminhando para o reino dos céus, para a morada celeste construída pelo Pai, para cada um de nós. E os santos, então, são esse incentivo a mais, são esse modelo, é a gente olhar para eles assim, olha, ele conseguiu chegar ali, conseguiu chegar ao céu, conseguiu chegar junto de Deus com a sua fidelidade, caminhando, eu também consigo e ele pode me auxiliar nessa missão. Como o padre colocou, todos nós somos santos, basta que a gente queira despertar essa santidade. E são pessoas comuns igual a gente, né? Eu vejo muito uma pessoa que eu tive o privilégio não de conhecer, né? A ponto, mas estar com ela em alguns momentos em Salvador, que é Santa Dulce dos Pobres. É uma santa que viveu na geração da gente. E eu lembro, eu era pequeno, eu morava no Barbalho, no Compostela, e Irmã Dulce sempre andava pelaquela região. E algumas vezes eu cheguei a ver Irmã Dulce andar, né? Bem devagarzinho, buscando justamente ajudar os filhos, como ela falava, e construir aquele patrimônio todo, né, em prol de servir. Então, isso é ser santo. E a gente também pode ser santo nos dias de hoje. Somos pecadores? Somos. Eu, então, Ave Maria. Mas, assim, são nas nossas habilidades do dia a dia. Como tratar a pessoa, como servir. Esse é o exemplo de santidade. Padre, mas a gente vai para o nosso breve intervalo e já a gente volta falando da festa do nosso padroeiro aqui de Itapetinga. Voltamos com o nosso Brasil 360 graus, fechamos o bloco passado falando da santidade, da importância da gente também refletir que nós podemos ser santos, dando o exemplo de Santa Dulce dos Pobres. Justamente, Adriano, eu achei interessante você colocar essa questão da santidade, citar a Irmã Dulce, que a gente precisa reconhecer como cristão que a proposta de santidade não é algo exclusivo para poucos, para alguns, mas assim a proposta de Deus para todos aqueles que receberam o batismo. Todos os cristãos somos chamados a viver a santidade. O problema, às vezes, é o conceito que nós temos de santidade. E Adriano falava bem, assim, eu sou pecador. Sim, os santos também cometeram pecados, porque eram homens e mulheres. Às vezes, quando a gente fala, eu quero ser santo, a gente quer ser iguais a Deus. Só Deus não erra, só Deus não chora, só Deus não se arrepende,
Só Deus não machuca alguém, porque Deus é Deus. Nós não. Nós, os humanos, somos limitados, pecadores, erramos. E se a gente for olhar a vida de todos os santos, cometeram acertos e erros. Olha Pedro, por exemplo, um dos grandes santos da igreja. Chegou a negar Jesus 3 vezes, disse que não conhecia. Eu não conheço este homem. Tem pecado maior que você negar que conhece o Senhor? E qual a diferença então de Pedro para algumas pessoas que buscam a santidade e não conseguem? É a capacidade de voltar atrás. Pedro se arrependeu. Judas não, cometeu erro e desistiu de viver. Pedro não, voltou atrás, foi capaz de doar sua própria vida por causa de Jesus e da palavra. Então a santidade é uma proposta de Deus para todos nós, apesar dos nossos limites. Quando erramos, a gente volta atrás, busca a confissão, busca a reconciliação com Deus e continua caminhando num processo de santidade, que nós só vamos realmente concluir quando encerrar a nossa missão aqui. A cada dia nós estamos nesse processo e é isso que o cristão precisa compreender. A santidade é um processo, ninguém fica por dizer, hoje eu já sou santo e estou pronto. Não, é um processo, é no nosso caminhar e no nosso dia a dia. Não desista do projeto de santidade que Deus tem para você. Deus tem um projeto de santidade para todos nós. Você colocou a questão de Pedro. Pedro negou Jesus e a Pedro foi confiada à igreja, né? Tanto que Papa Francisco, e todos os papas, é o sucessor de Pedro. Mas vamos falar agora da paróquia, né? São José. Como é que está a paróquia? Tem algumas reformas que está fazendo agora, nos projetos, né? Nós iniciamos um processo de restauração da Igreja São José. Ela celebrou um ano jubilar o ano passado. Eu cheguei no dia 1º de maio e a partir dessa data já iniciamos um processo de restauração. Vamos tentar, ao longo desses próximos 3 anos aí, concluir todo o processo de restauração. Restaurar a parte elétrica, o sistema de refrigeração, que é antigo, procurar atualizar, pisos, os móveis, tentar deixar ela mais próxima, não igual, mas mais próxima do que ela era quando foi construída. Então, esse é um processo de restauração e não de reforma, que a reforma a gente muda todos os aspectos. Nós queremos resgatar o máximo possível as primeiras características da Igreja São José, e é um processo longo, e a gente conta com as orações e com a colaboração do povo de Itapetinga, até porque, de fato, a São José é a matriz, é a primeira igreja dessa cidade, e São José é o padroeiro de todos nós. O tema da festa esse ano é com São José celebramos o jubileu, o Templo da Graça. Nós usamos o período agora, aproveitamos o ano jubilar proclamado pelo Papa Francisco, peregrinos da esperança, e o tema central vai ser justamente esse, São José, nesse ano jubilar, conduza-nos como peregrino da esperança. E a cada noite nós escolhemos um subtema que tem a ver com o tema central, mas que traz uma reflexão mais própria para cada grupo, para cada setor da nossa sociedade, né? Então, esse tema que você citou já é o da primeira noite, que será presidida por Dom Zanoni Dementino Castro, que é o arcebispo de Feira de Santana e foi pároco aqui nesta comunidade paroquial. Então, ele está vindo amanhã, ele está vindo já agora no dia 10 para celebrar a primeira noite às 19 horas e vai ser uma alegria acolher os profissionais da educação, que são os convidados e homenageados nesta noite, e rezar por esse segmento da nossa sociedade. Dom Zanoni, que teve uma breve passagem aqui no nosso território, né, na cidade de Tarantim, e que recentemente esteve na África, né, de uma missão da igreja. Eu sigo o Dom Zanoni nas redes sociais e parabenizar ele, né, por esse trabalho de ele conhecer a cultura da nossa igreja, que é riquíssima, também na África. Dom Zanoni, inclusive, convidar ele, né, para estar aqui. Ele vai estar aqui, eu vi a possibilidade de convidá-lo para que ele possa falar dessa experiência, né, dessa riqueza da nossa Igreja Católica. Na segunda noite, nós temos o tema Maria, esposa de São José, deu à luz a esperança do mundo. Essa segunda noite nós vamos ter a presença dos padres do nosso vicariato. O vicariato é essa região aqui de Itapetinga,
que tem Itambé, Catiba, Itarantim, Maiquinique, Macarani. Então, os padres dessas paróquias, que formam essa região que nós chamamos de vicariato, o Vicariato de São João, vamos estar reunidos, então, para celebrar a segunda noite do novenário. E nós vamos ter, nesta noite, como convidados e homenageados, os garis, os taxistas, os mototaxistas, todos são convidados para estar conosco. Também às 19 horas. Durante a semana, até o sábado, a missa às 19 horas. Na terceira noite, a gente vai estar falando do São José, modelo de igreja e farol de esperança, que foi exatamente o que a gente estava falando aqui, né? Desse modelo e desse exemplo que São José deu na sua trajetória. Justamente, e nessa noite nós vamos ter a presença do padre Zenilton Dias. Ele é muito conhecido na região, ele é filho da cidade de Itambé, é conhecido como Padre Monjinho. Ele é pároco da paróquia Santa Dulce, em Vitória da Conquista. E nesta noite os convidados são os comerciantes, comerciários, bancários, os fazendeiros e os trabalhadores rurais. Então nós vamos ter esse bonito momento presidido pelo padre Zenilton, que é a terceira noite do nosso novenário. Você falou do padre da de Santa Dulce. Quem não conhece a igreja de Santa Dulce lá em Vitória da Conquista, eu morei um tempo em Conquista e eu gosto de conhecer e saber o porquê da igreja, como surgiu. E eu achei um fato interessante que a igreja ela foi projetada pelo arquiteto que fez com a mão de Santa Dulce, né? Então você, quando for lá em Conquista, vá lá na paróquia de Santa Dulce, que vale a pena, né, você visitar a igreja em tempo moderno e a mão de Santa Dulce, que ela possa estar lhe abençoando. E só uma curiosidade a respeito, você falou da igreja de Santa Dulce, aquela igreja ela foi fruto de um milagre, né? Uma pessoa, ela alcançou um grande milagre, uma cura, e ela assumiu, ela não tinha prometido antes, ela recebeu a cura e reconheceu na cura a ação de Santa Dulce. E aí, a beleza, ele quis oferecer para a cidade de Vitória da Conquista e para a arquidiocese aquele espaço. Eu fui um dos intermediários na construção, na doação, e ele doou todo aquele templo. Contudo, nem o vinho e a hóstia ele não deixou comprar para a primeira missa. Tudo, de fato, foi um gesto de caridade e de gratidão pela graça que tinha recebido. Então, é uma obra realmente muito bonita, é um espaço religioso belíssimo, é um convite à oração. Quem não conhece, procure conhecer o espaço, a Igreja Santa Dulce, em Vitória da Conquista. Vale a pena. E da quarta noite, né, com São José, peregrinamos juntos para uma catequese animada na esperança. Nesta noite nós vamos ter o padre Rosenildo, conhecido como Padre Grilo. Ele foi pároco também aqui na paróquia São José e ele hoje está na paróquia do Divino Espírito Santo em Poções. Nesta noite os convidados são a Segurança Pública, Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal e Comutran. Então estão todos convidados para participarem conosco às 19 horas desta noite bonita e trabalhar a dimensão da catequese como uma animação realmente para a esperança. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão perdendo a esperança, o ânimo, então reforçar a esperança que não está em coisas passageiras, mas de maneira especial no próprio Senhor, que é eterno e é para sempre. Padre Grilo também eu tenho um carinho muito especial por ele, também foi pároco lá de Itarantim. Isso mesmo. Pessoa fantástica. Na quinta noite nós temos a família peregrina da esperança gerada para amar. O presidente dessa celebração é o padre J. de Oliveira. O padre J. ele é pároco da paróquia São Domingos, na diocese de Serrinha. É minha paróquia de origem, foi lá que eu nasci, fui batizado, foi lá que houve a minha festa de formatura. Então, ele vem participar conosco desta noite, presidindo essa celebração. E os convidados desta noite santa, que é a quinta noite, são os profissionais da área de saúde, todos os profissionais da área de saúde. Na sexta noite, nessa questão da família peregrina, né, da esperança, é bom a gente ressaltar isso. Né, a questão da família presente, né, dentro da igreja, né, como a gente falou aqui, da importância do pai incentivar sempre ao jovem estar
presente na igreja. E buscar a esperança na palavra de Deus de permanecer como família, não desistir dos seus laços familiares, não é? É uma forma de fortalecer a família também, refletir sobre um tema como esse que nós temos nesta noite. Na sexta-noite, o jovem a serviço do Evangelho da Esperança. Nesta noite nós vamos ter o Padre Gerson Bittencourt, ele é pároco da Paróquia das Candeias, é o nosso atual administrador diocesano, nossa diocese está vacante, vamos receber o Dom Vitor no dia 22, mas até lá é o Padre Gerson quem conduz a nossa diocese e ele vem celebrar. Se você observar, os temas trata jovem, criança, família, são essas dimensões que envolvem realmente a nossa sociedade. E os convidados desta noite são os poderes executivo, legislativo e judiciário. São os três poderes da nossa sociedade. E eu quero recordar que nesse dia, como é o sábado, essa sexta-noite, vai acontecer também às 15 horas um momento especial, que é a celebração da festa de São José com as crianças. A celebração acontece também na Igreja Matriz, às 15 horas, aí os pais tragam seus filhos, principalmente os da catequese. É responsabilidade de vocês participarem desse momento. Então a catequese está como responsável, a pastoral familiar, a infância missionária e a pastoral da criança. Nós vamos fazer uma bonita celebração voltada toda para as crianças à tarde, fazer uma procissão e à noite sim nós vamos ter a festa, a noite da novena, com a presença do Padre Gerson. Essa procissão, ela começa na frente da igreja ou ela tem um ponto específico? É na frente da igreja. Final da missa, nós vamos sair em procissão, dar uma volta ali próximo pelo Colégio Savini e retornamos novamente para a igreja. Na sétima noite, o discípulo de Cristo é um ser de esperança e testemunha do mundo novo. O presidente da celebração é o Padre Nilson Lourenço dos Santos, ele é pároco da Paróquia das Graças aqui em Itapetinga, e uma novidade nesta celebração é que eles vão assumir, toda a Paróquia das Graças vai assumir toda a liturgia, as leituras, os cânticos, os coroinhas, os ministros extraordinários da comunhão eucarística, todas as atividades eles vão assumir durante a celebração. Então será uma noite especial, a sétima noite, que mesmo sendo no domingo, também acontece às 19 horas. Eu queria frisar, porque a missa da São José geralmente é 18h30 aos domingos, mas nesse domingo especial, no domingo, durante o novenário do padroeiro, a festa sim vai acontecer, à noite vai acontecer a celebração às 19 horas. Na oitava noite, né, a gente vai estar falando... Às vezes a visão atrapalha a gente, viu? A oração é a primeira força da esperança. Nesta noite, na oitava noite, já nos aproximando assim quase do finalzinho do novenário, nós vamos ter a presença do Padre Acácio Alves. Ele que é pároco da paróquia do Santuário São Judas Tadeu, em Itabuna, diocese de Itabuna, um colega do tempo de faculdade, um padre excepcional e vem celebrar conosco esta noite. E os convidados são os funcionários públicos, as instituições filantrópicas, associações e trabalhadores domésticos. Então são os convidados da oitava noite às 19 horas. Na nona noite, a esperança não decepciona. Gostei do tema. A esperança não decepciona nunca. Então nós temos esse texto também na Sagrada Escritura, que dizendo para nós que a esperança não decepciona e nossa esperança é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E a missa será presidida pelo Padre Derneval José Santos. Ele é da diocese de Jequié, ele é pároco da cidade de Manoel Vitorino e ele é o atual presidente da Comissão Regional de Presbíteros do Estado da Bahia e Sergipe. Ele representa todos os padres do Estado da Bahia e Sergipe. Os convidados nesta noite são os estudantes da educação básica e universitários. Então será um belo momento, encerrando assim às 19 horas, encerrando o novenário, a preparação, os dias de preparação para a festa que acontece no dia 19. E no dia da festa, o dia festivo, no dia 19/3, né, nós temos a concentração na Igreja Matriz, 5h40, saída de uma carreata pelas ruas da cidade, 6 horas da manhã, 7 horas, benção dos carros, motos e outros meios de transporte, 7h20, momento de devoção e um café
de São José. A novidade desse ano é justamente essa concentração às 5h40 da manhã na Igreja Matriz, ali na Praça de São José, e 6 horas nós vamos sair, uma carreata pelas ruas, comunicando que a cidade está em festa do seu padroeiro. Quando a gente retornar, vai durar mais ou menos 1 hora a carreata, nós vamos fazer a bênção dos carros, das motos, dos outros meios de transportes, das chaves de casa, de fazenda. Então você traz, vamos realmente com água benta abençoar todos esses objetos, carros e objetos, e depois vamos fazer um momento devocional a São José, um breve momento de uns 20 minutos de devoção a São José, e vamos concluir esse momento da manhã com o café partilhado, que está sendo preparado pelos homens, é o café de São José. Os homens vão preparar o café ali na praça mesmo, para que a gente possa todo mundo partilhar, um gesto de partilha também da nossa comunidade. Na solenidade de São José, às 17 horas, concentração na paróquia Nossa Senhora das Graças para a procissão. Aí já vamos trabalhar o tema realmente da festa, que é São José, nesse ano jubilar, nos conduza como peregrinos da esperança. A concentração na paróquia das Graças, nós vamos iniciar lá a procissão, saímos das Graças até a Praça São José, onde nós vamos realizar a nossa festa, e será presidida pelo Padre Técio Andrade. Padre Técio é um padre da nossa arquidiocese, ele está fazendo doutorado em liturgia em Roma, mas vai aproveitar para fazer uma visita à nossa arquidiocese agora nesse período. É um período lá que está suspensa as atividades na faculdade, ele está vindo ao Brasil, e aí nós vamos aproveitar para que ele celebre conosco este momento especial da nossa cidade de Itapetinga. Então o Padre Técio Andrade é quem preside a celebração da festa do nosso padroeiro, e os convidados homenageados, todo o povo itapetinguense. Padre, a gente apresentou, né, o calendário da nossa festa do nosso padroeiro, e o que eu achei interessante que a gente não citou ali, que em cada período ali tem um gesto de caridade, né? Então as pessoas que estão assistindo, é importante na hora de participar, ver que um dia é arroz, outro dia é macarrão, outro dia é doação, gesto financeiro. Então é importante também, porque esse trabalho que a Igreja Católica faz, esse colher esses alimentos, também é um trabalho social, né? Então não basta a gente ir apenas na novena, mas a gente participar, né, desse ato de paixão, desse ato de amor, né? Afinal, né, como diz, né, na quaresma a gente tem que seguir, então tá na quaresma, ser mais solidário e seguir a linha. Nossa paróquia, de fato, ela abre um espaço durante o tempo quaresmal, que é de mais reclusão, de oração, para esse tempo festivo por causa da festa do padroeiro, que caiu justamente dentro da quaresma. Mas nós não vamos abrir mão daquele tripé da espiritualidade. A missa no domingo mesmo, a missa pela manhã é a missa do segundo domingo da quaresma, permanece normal. A missa da noite, sim, é a do novenário, mas a da manhã é a missa do domingo quaresmal. Nós vamos seguir a espiritualidade também que esse tempo pede, abrindo exceção para o novenário e a festa, porque de fato é necessário. Depois, assim, realmente agradecer as pessoas que têm colaborado, que estão colaborando. A nosso primeiro pedido é que você reze. Sem oração não conseguimos chegar a lugar algum. Então nós precisamos da oração de vocês. Rezem por esta atividade em nossa paróquia. São 10 dias de muitas atividades, muita gente envolvida, já há tempos, alguns meses preparando a festa. A festa não é organizada de última hora, é um tempo de preparação, e temos uma equipe, o CPP, que são aqueles que coordenam as comunidades, as pastorais, os movimentos. Temos uma equipe mais central, formada pelo menos por mais 6 pessoas e os padres, para a gente conduzir esse momento muito bonito da nossa paróquia. E nós precisamos da oração dos fiéis, da presença no novenário, é fundamental a sua presença, e da colaboração financeira. Uma festa, ela tem custos, e nós queremos de fato realizar a festa com aquilo que a gente arrecada na própria festa. Vamos ter quermesse todos os dias ali na praça,
não apenas como um meio para arrecadar fundos, mas principalmente para a gente partilhar, conviver, ter um momento de convivência. Então vamos ter a quermesse na praça e queremos a colaboração também de vocês. Está passando pela cidade um livro de ouro, pessoas conhecidas da paróquia com livro de ouro, pedindo arrecadação. Serão entregues durante todo o novenário envelopes para que cada um possa contribuir, dar sua contribuição para a festa. E também os patrocinadores, tem pessoas patrocinando a nossa festa e colaborando, é um momento bonito. Então, mas eu gostaria que você rezasse e também se fizesse presente, fosse até a nossa igreja. É para você ir com a sua família, não é só para eu já contribuir e não tenho mais um compromisso, mas ir rezar conosco e saborear cada tema. São temas que diz respeito à vida do cristão, aos segmentos da nossa sociedade, e com certeza os padres e o bispo irão trazer mensagens que vai incentivar, encher nosso coração de esperança no nosso peregrinar. Padre, eu quero agradecer a sua participação aqui no Brasil 360 Graus. A gente está sempre à disposição no que a paróquia precisar, né, para que a gente possa divulgar aqui. E muito obrigado, né, por essa mensagem que você passou, de a gente poder mostrar para as pessoas, não só daqui de Itapetinga, mas do Brasil e do mundo, né, um pouquinho dessa história, desse exemplo de José. Eu que agradeço, Adriano, agradeço, e que Deus abençoe a todos aqueles que esse programa chegar no coração, que possa sentir de fato a presença bondosa de Deus, a intercessão de São José sobre a sua vida e a vida da sua família. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos estar fechando o programa, Padre, com a música do Meu Bom José, né? Mas antes disso, você possa, né, dar a bênção, né, para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. É uma canção que toca o coração de todos os cristãos, é um modelo realmente, é um exemplo para todos nós. Que o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Que pela intercessão do glorioso São José, que desça sobre a sua casa, a sua família e sobre cada um de vós a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até a próxima aqui na rede SDP TV, em parceria com a TV Catolé de Itapetinga. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia. E nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder com Maria.